A Copa do Mundo finalmente chegou. Enquanto você esperaria que os novos rostos fossem adolescentes com cara de novinhos, algumas das estreias mais impressionantes desta Copa do Mundo pertencem a jogadores que já são nomes conhecidos há anos. Esses não são os Lamine Yamal, que eram jovens demais em 2022. Esses são astros consagrados, vencedores comprovados e, em alguns casos, verdadeiras lendas do futebol moderno, que de alguma forma nunca jogaram um único minuto em uma Copa do Mundo até agora. Vamos começar com um homem que passou os últimos 12 meses aterrorizando defesas por toda a Europa. Luís Dias saiu do Liverpool para o Bayern de Munique no último verão e não voltou atrás. 15 gols na Bundesliga, 14 assistências, um título da Bundesliga e uma DFB Pokal para acompanhar. Ele foi o segundo maior artilheiro das eliminatórias da Copa América, com 7 gols pela Colômbia. Ao garantir a vaga na Copa do Mundo com vitória de 3-0 sobre a Bolívia, Dias deu uma assistência e se emocionou. "Estou muito feliz com o que conquistamos", disse ele. "Vai ser minha primeira vez em uma Copa do Mundo. Estou muito emocionado com isso." E tem mais, ele tem 29 anos. Ele estreou na seleção principal da Colômbia poucos meses após a Copa de 2018, mas depois não se classificaram para 2022. Foram quase 8 anos de futebol internacional até ele ter sua chance. Independentemente do que a Colômbia fizer na América do Norte, Dias é alguém que você precisa ver. Falando de jogadores que ficaram frustrantemente perto antes de finalmente terem seu momento, Florian Wirtz conhece esse sentimento melhor do que a maioria. Ele foi o estreante mais jovem do Bayer Leverkusen em 2020 e recebeu sua primeira convocação para a seleção alemã em setembro de 2021. Então, quando a Copa do Mundo do Catar chegou, ele já era um nome reconhecido. O problema: uma lesão no ligamento cruzado anterior no início de 2022 encerrou sua temporada e o tirou da seleção da Alemanha. Ele assistiu ao torneio de casa, se recuperando. Nessa temporada, Wirtz fez uma transferência bombástica para o Liverpool. A adaptação à Premier League não foi perfeita, mas pela Alemanha ele marcou 3 gols em 3 jogos das eliminatórias para 2026. Sua primeira Copa do Mundo está demorando para chegar. E sabe quem mais teve seu momento no Catar roubado por lesão? Reece James. O capitão do Chelsea vivia ótima fase em 2022 até uma lesão no joelho na Liga dos Campeões encerrar seu torneio antes do início. Parece que isso foi há uma eternidade. James enfrentou uma série de graves contratempos nos últimos anos, mas essa temporada tem sido a mais consistente dele em muito tempo. 37 jogos pelo Chelsea, um gol de falta na estreia como titular pela Inglaterra sob Thomas Tuchel em 3 anos e meio, e vaga entre os 26 convocados para a América do Norte. Thomas Tuchel, que já trabalhou com James em Stamford Bridge e conhece bem seu estilo, reencontrou um de seus jogadores favoritos no maior palco. De uma história de superação no futebol europeu para um dos meio-campistas mais premiados do continente nesta década. Hakan Calhanoglu fez sua estreia internacional pela Turquia em 2013, quando ainda jogava por clubes na Alemanha. Ele venceu a Série A com a Internazionale de Milão, liderou a Turquia até as quartas da Euro 2024 e já tem mais de 100 jogos pela seleção. A Turquia só agora se classificou para sua primeira Copa do Mundo em 24 anos, sendo essa a terceira participação do país no torneio. Quando garantiram a classificação no início deste ano, Calhanoglu ficou visivelmente emocionado com o significado disso. "Um último jogo para matar a saudade que sentimos desde 2002", escreveu ele no Instagram. Na última vez que a Turquia esteve em uma Copa do Mundo, terminou em terceiro lugar. Calhanoglu tinha 8 anos e jogava em um time de base. Agora ele os lidera como capitão. Que história! Mas a Turquia não é a única seleção voltando depois de tanta espera, porque a Noruega não disputa uma Copa do Mundo desde 1998, 2 anos antes de Erling Haaland nascer. E vamos ser sinceros, a Noruega quase certamente não teria chegado lá sem ele. Haaland marcou em todos os 8 jogos das eliminatórias, terminando com 16 gols, mais do que qualquer outro jogador em qualquer confederação. Ninguém mais na Europa sequer chegou perto de 8. Ele fez 3 gols contra Israel, 5 contra a Moldávia e marcou 2 na vitória de 4-1 sobre a Itália em Milão. Com Ødegaard lesionado e fora das 3 últimas partidas das eliminatórias, Haaland assumiu a braçadeira de capitão e liderou a Noruega em 3 vitórias. Seu treinador Ståle Solbakken admitiu abertamente que colocar a bola no Haaland é todo o plano de jogo. E com 55 gols em 48 partidas pela seleção, já sendo o maior artilheiro da história da Noruega com apenas 25 anos, simplesmente não dá para contestar essa lógica. O melhor atacante do mundo finalmente está na Copa do Mundo. O mesmo se aplica ao vizinho escandinavo Alexander Isak, embora o caminho da Suécia tenha sido mais difícil.
Alexander Isak foi convocado 2 vezes pela Suécia antes da Copa de 2018, mas não integrou o elenco que disputou o torneio. Depois a Suécia ficou totalmente fora do Catar. Essa temporada também tem sido muito desafiadora pessoalmente. Sua transferência para o Liverpool ocorreu após longas negociações. Ele perdeu a pré-temporada e quebrou a perna pouco antes do Natal. Ele fez apenas 15 jogos como titular em toda a temporada, mas quando veste a camisa da Suécia, a classe ainda está lá. No amistoso contra a Noruega, ele saiu do banco e marcou um dos gols mais bonitos do verão, lembrando por que o Liverpool pagou tanto por ele. A Suécia enfrentou a Tunísia, a Holanda e o Japão. Este torneio pode ser o recomeço de Isak. Enquanto a Suécia finalmente se classificou, Gabriel Magalhães carregava um peso diferente. Ele está no Arsenal desde 2020 e já era visto como um dos melhores zagueiros da Premier League. Ainda assim, o Brasil não o convocou nenhuma vez para a seleção principal antes do Catar. Seus 2 companheiros de equipe, Martinelli e Gabriel Jesus, foram para o Catar. Ele os assistiu de Londres. Arteta chamou isso de decepção na época. Gabriel não fez escândalo, apenas continuou trabalhando. Ele fez sua estreia pela seleção brasileira em outubro de 2023, foi para a Copa América em 2024 e agora acabou de terminar. Temporada em que o Arsenal ficou 23 jogos sem sofrer gols na Premier League e Liga dos Campeões. Com Marquinhos, seu próprio capitão do Brasil e rival no PSG, chamando-o de melhor zagueiro do mundo. Quando ele perdeu o pênalti na final da Liga dos Campeões, Marquinhos foi direto consolá-lo e deixou claro: precisamos dele para a Copa do Mundo. O vínculo entre esses dois será a pedra angular da defesa do Brasil neste verão. Agora vamos para a Costa do Marfim de Frank Kessie. E se você quer falar sobre jogadores que merecem esse palco há muito tempo, Kessie está no topo dessa lista. Ele foi um dos melhores defensores da Série A no Milan, teve papel importante no fim da espera de 11 anos pelo Scudetto em 2022 e ficou um ano no Barcelona. Depois se transferiu para o Al Ahly, na Arábia Saudita, onde foi eleito o melhor jogador asiático e ajudou o time a manter o título da Liga dos Campeões da AFC. Ele foi o capitão da Costa do Marfim na conquista da Copa Africana de Nações em casa em 2024, marcando o gol de empate contra a Nigéria na final. Agora com mais de 100 partidas pela seleção, ele nunca jogou uma Copa do Mundo porque a Costa do Marfim simplesmente não se classificou em 2018 ou 2022. Ele sofreu uma lesão um mês antes do torneio, o que gerou preocupações, mas entrou na lista e vai liderar o time em campo. 12 anos após sua estreia internacional, Kessie enfim disputará sua primeira Copa do Mundo. Isso nos deixa com 2 jogadores em clubes que dominam o futebol europeu hoje. Fabián Ruiz foi eleito para a seleção do torneio na Euro 2024 que a Espanha venceu, e foi peça fundamental do PSG que conquistou títulos consecutivos da Liga dos Campeões nesta temporada. Ainda assim, será seu primeiro Mundial. Por quê? Porque, ironicamente, o técnico do PSG, Luiz Henrique, o deixou fora durante todo 2022, sem uma única convocação. Depois de usá-lo 15 vezes no início da carreira, ele foi deixado de lado. Luiz de la Fuente, novo técnico que já conhecia Rui das categorias de base e sabia de seu potencial, o trouxe de volta rapidamente. Sua primeira Copa do Mundo aos 30 anos e ele vai para lá como campeão europeu. E finalmente talvez o mais direto, mas não menos válido, Ronald Araújo. Ele foi convocado para a seleção do Uruguai em 2022, mas após cirurgia na coxa em setembro, não jogou, pois a equipe caiu na fase de grupos. Este ano, Araújo chega a este torneio totalmente em forma e pronto para comandar a defesa do Uruguai ao lado de Giménez. Ele vem lidando com um pequeno incômodo muscular na preparação, mas não há absolutamente nenhuma chance de ele ficar de fora desta vez. 4 anos atrás, ele foi apenas um espectador. Desta vez ele é o líder. A Copa do Mundo está maior do que nunca. 48 seleções significa mais nações, mais histórias, mas às vezes as melhores histórias não são sobre quem é novo. Elas falam de quem finalmente chegou. Quem você acha que vai causar o maior impacto no torneio deste ano? Conte pra gente nos comentários. Lembre-se de deixar um like no vídeo se você gostou e se inscrever no canal. Também ative as notificações para não perder nenhum vídeo novo. A gente se vê na próxima. Tchau!